Paz do Senhor, olha eu aqui trazendo mais um vídeo, mais conhecimento para mim, para você. Hoje eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Por que Deus fica em silêncio? Por que será? O que Deus quer falar através do silêncio? Você que ainda não é inscrito, se no meu canal, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá? Salmo de número 13. O texto nos diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Bem, são 6 versos do Salmo de número 13, e nesse texto, Davi ele expressa uma inquietude. Davi está muito inquieto com a ausência de uma resposta da parte de Deus. E isso está fazendo Davi viver numa imensa tristeza. Então a gente observa aqui que Davi está inquieto com o silêncio de Deus. Por que Deus fica em silêncio? Muitas vezes a gente acha que Deus não nos respondeu, mas na verdade o silêncio também é uma resposta. E o mais interessante de toda essa questão é que Deus nos ensina através do silêncio. Observe aqui algumas expressões de Davi, que ele diz assim, até quando? Ele faz uma pergunta, ou seja, isso fala de um tempo. Até quando? Nós estamos num contexto de quê? De tempo. Então, ele está sentindo que a resposta que ele tanto quer ainda não tinha chegado. Não é isso que a gente muitas vezes se depara questionando? Muito tempo, até quando? Senhor, já passou muito tempo, Senhor. E outra expressão que Davi usa também, ele diz, para sempre, em outras palavras, porque ele pergunta, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Aí ele pergunta, para sempre, ele achava, Davi achando que Deus tinha esquecido por causa do silêncio. Mas, na verdade, a forma de Deus trabalhar, não somente na de Davi, mas na nossa vida, é uma forma perfeita. Deus nunca vai errar a forma de fazer algo na vida de uma pessoa. Ele nunca vai errar o tempo, ele nunca vai errar o momento, a maneira. Não, porque quando Davi começa a fazer essas perguntas, ele começa a expressar no verso 2 que ele está com uma imensa tristeza no coração. E essa tristeza era todos os dias da vida dele. Todos os dias Davi estava ali nesse contexto desse salmo. Aí você começa a entender o porquê que ele estava agoniado com a resposta que para ele Deus não estava respondendo. Porque ele diz, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Então você observa que o que Davi estava vivendo e na mente de Davi, nos pensamentos, na compreensão dele, Deus estava ignorando a situação dele por causa de não estar respondendo da maneira que ele esperava. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a gente está falando aqui do salmista Davi, nós estamos falando da figura de Cristo, do tipo de Cristo, nós estamos falando do rei que estava no coração de Deus para reinar sobre Israel, mas tudo isso aqui
da forma que está acontecendo dentro desse salmo, também acontece na nossa vida. O silêncio, que muitas vezes as pessoas acham que não é uma resposta, é uma resposta. É Deus falando assim: espera, estou moldando o seu caráter. Espera, você não está com uma estrutura para receber o que eu ainda vou te dar. Espera, se eu te der agora, vai desmoronar. Então Deus, ele tem respostas através do silêncio dele. Aí talvez você pergunta, mas por que o silêncio? E eu vou te responder. Dentro desse salmo aqui, do que Davi está vivendo, do que também eu, você esteja vivendo, nós estamos vivendo, o que muitas vezes o silêncio que nós achamos que é ausência de resposta, não é. O silêncio é uma resposta. Por quê? Porque o que você e eu queremos, Deus não quer. Deus, ele pode não estar querendo para aquele momento ou não quer nunca. E também o silêncio de Deus está dizendo assim, ó, ainda não é o tempo certo, eu vou dar, mas ainda não é o tempo certo. E uma das problemáticas do ser humano é o tempo. O ser humano, ele não consegue lidar com o tempo, justamente por causa da nossa natureza. E aí você observa que esse silêncio, ele trabalha em nós. É Deus que está testando a minha, a sua fé, para mostrar para nós quem nós somos. Que coisa interessante. Deus nunca vai testar a nossa fé para que Ele saiba quem nós somos. Porque Deus nos conhece nos fragmentos, nos mínimos detalhes. Então Deus, ele sempre vai testar a nossa fé para mostrar para nós mesmos quem nós somos, porque nós não nos conhecemos. Achamos que estamos preparados, achamos que já estamos numa estrutura desejada de Deus, mas não estamos. Então aí fica a pergunta, por que o silêncio? Deus não está em silêncio, a gente tem que entender isso. A gente que não percebe o que Deus está falando. E como que Deus fala? Sinais, testemunhos de alguém, uma manifestação num contexto de uma família, num contexto da vida de uma pessoa. Deus está dizendo, olha só, perceba que eu estou falando com você. E esse silêncio de Deus, ele nos forja. O que é forjar? Ele vai colocando num formato desejado por Ele. Ele forja o nosso caráter, Ele limpa o nosso coração, Ele limpa a nossa mente. E esse período de espera, como Davi estava vivendo, ele pode e traz mesmo dúvidas acerca de que se a promessa veio de Deus, de que se a vontade é de Deus, de que aquilo é de Deus para nós. Então, amados, o que a gente precisa entender é que o silêncio também é uma resposta. Ele nos ensina, ele é perfeito, ele nos molda. E muitas vezes o que a gente está falando que é o silêncio, o Senhor não deu sim, o Senhor não deu não. E muitas vezes ele já te deu sim. Você não quis entender, se fingiu, né? Quantas pessoas se fingem, né? Sem entendimento. E muitas vezes Deus já falou não. E também Deus fala através do silêncio. Então o que nós precisamos entender, como o salmista estava aqui suplicando. No final do salmo, ele diz, mas eu confio na tua benignidade. Olha só, na hora do desespero, ele usou aquelas questões, aqueles questionamentos, mas ele encerra dizendo, mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Então ele sabia que poderia se alegrar no Senhor, porque ele já tinha a salvação, independente do que Deus iria responder para ele. E ele encerra dizendo, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Se você parar e observar, o Senhor tem feito muito bem por você, pela tua família, pelo teu ministério, pela tua casa, pela tua saúde. É que nós, muitas vezes, focamos algo e ficamos ali, ó, sabe, batendo naquela tecla e querendo que Deus nos responda
E esquecemos o quê? De nos alegrarmos na salvação do Senhor, porque Ele tem, me perdoe, porque Ele tem nos feito muito bem. Que você se inscreva no meu canal, se não for inscrito, ative o sininho, todas as notificações, compartilhe o vídeo, dê o seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus!